irmão, querido amigo, que prazer estar mais uma vez com você para nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Que bom poder entrar aí no seu lar ou onde você estiver agora assistindo essa aula. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue cuidando de você, da sua família. Hoje um dia muito especial, o segundo domingo de dezembro, onde nós comemoramos o Dia da Bíblia. E não seria, como é bom poder estudar justamente as doutrinas básicas da Palavra de Deus, justamente no Dia da Bíblia. Olha que providência divina, é exatamente o tema da lição de hoje, o discípulo e as doutrinas básicas. Queria ler com você na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Veja que o texto, ele fala sobre razão, estar preparados. A nossa lição hoje, ela vai nos desafiar a isso, a conhecer a palavra de Deus, para estarmos então preparados para explicar às pessoas sobre a razão da nossa fé, da nossa esperança. É tão importante falarmos sobre esperança nesses dias difíceis. Como é bom ler isso na palavra de Deus. Esses dias que temos passado, esses meses inimagináveis há tão pouco tempo atrás, nós não poderíamos prever os nossos piores pesadelos, tudo pelo qual a humanidade tem passado. Porém, nós temos esperança na palavra de Deus. E é isso que vamos aprender neste domingo. Os objetivos da nossa lição é entender que Deus requer de você perseverança nas doutrinas, entender que Deus requer de você a defesa das doutrinas, entender que Deus requer de você a divulgação das doutrinas, sentir-se motivado a buscar maior conhecimento das doutrinas e aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Então esses são os objetivos da nossa lição ao término deste estudo. E a nossa introdução, nós temos aqui alguns conceitos muito importantes para nós entendermos toda a nossa lição. Primeiramente, a lição vem definindo doutrina. O que é doutrina? E nós temos aqui que é o conjunto dos ensinos revelados na palavra de Deus. Então nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e dela nós extraímos diversos ensinos para a nossa salvação. Então doutrina é isso, conjunto de ensinos. É com esse sentido que nós precisamos entender a palavra doutrina na nossa lição. Também temos aqui que ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, por que única? É evidente, porque não temos outra. Nós não temos outra fonte de autoridade em matéria de fé. E também, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de crença, nosso conjunto de crenças. Porque a palavra fé, nós temos outros sentidos na Bíblia. Porém, aqui no nosso estudo de hoje, a palavra fé tem esse significado, conjunto de crenças. Então, o que significa dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Quer dizer que ela é a nossa única fonte de autoridade em matéria de crença. E, nesse sentido, nós temos na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 14, faz referência, o autor usou a seguinte expressão: fé que professamos. Então, é esse o sentido, ou seja, a nossa crença, aquilo em que nós cremos. Então, é isso que quer dizer, ou seja, em matéria daquilo que nós cremos, de tudo que nós cremos, em matéria de fé, nós temos a Bíblia como única regra, única fonte. E temos que a vida cristã, então, ela se fundamenta na palavra revelada por Deus na história. Aqui nós temos também algo extraordinário. Por quê? A Bíblia, ela
é a revelação de Deus. E eu gosto muito desse tema, desse assunto, da revelação de Deus. É algo extraordinário. Por quê? Deus resolveu se revelar a nós. O Senhor resolveu se revelar à humanidade. E isso desde tempos passados muito distantes. Na verdade, segundo o livro de Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para vivermos em comunhão com Ele. Porém, é um fato que nós nos afastamos de Deus, nós escolhemos o pecado e nós rejeitamos a Deus. Porém, é extraordinário que Deus não nos abandonou. E então, Ele resolve se revelar a nós. E, de forma brilhante, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele cita formas pelas quais Deus se revelou. E aí o apóstolo vai citar a natureza, e ele vai citar as Escrituras reveladas inicialmente aos judeus, porque não podemos ignorar isso. O nosso Antigo Testamento, as primeiras Escrituras foram reveladas, foram dadas aos judeus, povo que Deus escolheu lá desde tempos muito antigos e conforme está registrado no Antigo Testamento. Então, mas eu acho muito interessante nós pensarmos na história dessa revelação, como diz aqui. E isso nós encontramos na Bíblia. Então poderíamos dizer que a Bíblia é o registro histórico da revelação de Deus à humanidade. E que coisa extraordinária é pensar isso, é crer nisso e termos este ensino da palavra de Deus. Então Deus se revelou. E essa revelação, então, ela foi histórica. E aí podemos pensar, se nós afirmamos que a revelação foi feita ao longo da história, então podemos afirmar, como consequência, que foi gradativa. Então, Deus, Ele usou pessoas em diversos tempos, de diversas profissões, de diversas realidades, para registrar a sua palavra, por inspiração do Espírito Santo. Então, são os fatos da história que registram os atos de Deus pela salvação da pessoa humana e que são segurança à fé. Então nós temos a Bíblia e por isso podemos nos alegrar. Nós temos conforto do Senhor. E aí temos que o conhecimento das doutrinas básicas fortalece a fé do discípulo, e isto é uma grande verdade, torna consistente o testemunho cristão, capacita o discípulo para a ajuda espiritual a outras pessoas, capacita o discípulo para a defesa do Evangelho. Então, veja a importância de conhecermos a palavra de Deus, mas conhecer o básico, conhecer o essencial, que na verdade está relacionado à pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós temos aqui que no início da igreja cristã, os discípulos perseveravam neste ensino, ou seja, na doutrina dos apóstolos. E também temos que, por meio de Jesus, passamos a fazer parte da família de Deus. Então, é esse o ensino da palavra. Nós vamos observar que a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é o fundamento dos apóstolos e profetas. E eu tenho, inclusive, outros textos, como por exemplo, se você quiser anotar para ler, ou ler comigo aí, com a sua Bíblia, em João 5,39, o próprio Jesus disse assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Agora veja que interessante, quando nós temos diversos textos aqui, por exemplo, Isaías 28,16,
Por isso diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. E olha que extraordinário, quando nós lemos o próprio Jesus, ele lá está registrado em Lucas 24, 44 e 45, Jesus vai dizer: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, então, aqui, ele divide as escrituras sagradas que haviam até então, ou seja, o Antigo Testamento, ele vai definir dessa forma, nesses três principais grupos: lei, profetas e salmos, que na verdade poderíamos dizer que são as principais divisões do Antigo Testamento. E Jesus vai dizer: tudo que a meu respeito estava escrito. Meus irmãos, quando nós entendemos a palavra de Deus sob essa perspectiva, sob essa visão, tudo fica mais claro. Quando nós entendemos que todas as Escrituras convergem para Jesus Cristo. Então, não há outro assunto, não há outro tema a falar que não venha apontar para Jesus Cristo. Quando olhamos para a lei, tudo aponta para Ele, para o seu sacrifício vindouro. E agora, quando Ele já veio e já cumpriu a sua missão, o sacrifício na cruz do Calvário, as Escrituras olham para Ele e apontam para Ele. E Ele mesmo ensinou isso. Agora veja que interessante, em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Veja a finalidade de conhecermos a palavra de Deus. Aqui nós encontramos que é o que Paulo está dizendo: as sagradas letras tornam o homem sábio para a salvação. É esta a finalidade do conhecimento da palavra de Deus. Então são aqui um pequeno número de textos que apontam também nesse sentido, como da nossa lição, de que Jesus Cristo é o fundamento. Em diversas passagens nós temos lá, como eu li em Isaías 28,16, que Jesus é a pedra angular. Por que isso? Porque as construções antigas, elas tinham uma pedra que era assentada justamente na esquina, no ângulo, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E era o que dava sustentação nas construções. Por isso que as Escrituras, elas fazem referência a isso, a essa pedra angular, esse fundamento. E que conforto nos traz, amados irmãos, saber que temos um fundamento. Jesus é o nosso fundamento, ainda que, como disse, passemos por momentos tão difíceis, em que parece não haver luz no fim do túnel. Jesus é o nosso fundamento, Jesus é o nosso alicerce, e é por isso que nós permanecemos de pé. Nós temos a Jesus Cristo e nós temos a sua palavra revelada, a Bíblia. Podemos ficar seguros. Tudo isso não nos pega, ou pelo menos não deveria nos pegar de surpresa. Tudo que temos acontecido, porque está na palavra de Deus, está escrito, mas nós temos conforto em Jesus Cristo. O nosso fundamento está no Senhor Jesus, e por isso nós estamos de pé. E aqui nós temos, então, o conhecimento das Escrituras torna o discípulo apto para servir. Aqui nós temos um pequeno rol de doutrinas, de ensinos
das Escrituras, e aí nós temos aqui 18 itens aqui, inclusive nós temos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, traz uma definição sobre cada um desses temas, e você pode pesquisar aí na internet, você vai encontrar. Então tudo o que os discípulos de Jesus, chamados batistas, creem segundo as Escrituras, nós temos definição para essas doutrinas. E aí nós observamos todas as doutrinas essenciais da salvação e a vida cristã estão declaradas com muita clareza na Bíblia. Veja que frase interessante, que afirmação interessante. Por quê? Aqui nós temos que as doutrinas essenciais da salvação estão declaradas com clareza na Bíblia. Então, isso quer dizer que há pontos que não estão muito claros na Bíblia. E aí eu poderia afirmar para você, primeiramente, e aí nesse ponto há muitos críticos, os críticos gostam, aqueles que atacam a Bíblia, os pseudo-sábios, eles gostam muito de atacar a Bíblia e de apontar falhas, erros científicos. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Quem disse que a Bíblia é um manual de ciência? Não é um manual de ciência. Então, nesse sentido, não espere definições com a precisão científica do século XXI para a Bíblia, porque não haverá. Ou não espere definições claras de pontos que o próprio Deus não quis explicar. Aí nós temos, nós poderíamos falar aqui de muitas coisas, poderia inclusive confundir muita gente, e não vamos fazer isso. Mas, por que não vamos fazer? Por que não fazemos isso? Por que não citamos pontos divergentes? Por que não damos ênfase a isso, a debates inúteis acerca da palavra de Deus? Porque tudo que diz respeito à salvação está claro na Bíblia. E o essencial para nós é isso. Então, eu achei extraordinária esta frase, esta afirmação, esta proposição. Tudo que as doutrinas essenciais da salvação e a vida cristã estão declaradas com muita clareza na Bíblia. Ponto. Isso nos basta. Então, para que especulações inúteis que não vão nos levar a lugar nenhum? E aí é interessante, nós temos hoje pessoas que gostam do debate, programas de TV, teólogos renomados, e debatendo visões divergentes, secundárias, porque o essencial é Jesus Cristo. E veja, amados irmãos, Deus quer que o discípulo conheça as doutrinas básicas da fé cristã. Então, primeiramente, Deus quer que o discípulo conheça as doutrinas básicas da fé cristã. Então, isso tem muito a ver com o que foi dito anteriormente. Deus não quer que você seja especialista em tudo que está na Bíblia, e como eu disse, tem pontos difíceis. O próprio apóstolo Pedro, se referindo aos escritos de Paulo, ele vai dizer que há pontos difíceis de entender. Isso é a realidade. Mas Deus não quer que seus discípulos sejam especialistas em toda e qualquer questão acerca da Bíblia. Ele quer que o discípulo conheça o básico. E como é triste observar cristãos que não sabem o básico da sua fé. Por quê? O cristão que não sabe o básico da sua fé é presa fácil dos enganos do inimigo. Então precisamos conhecer o básico. E o que é o básico? Temos aqui este rol de doutrinas. Isso é o básico que precisamos conhecer. E é interessante pensar em Hebreus capítulo 6. O autor ele vai dizer:
portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. É a parte A, capítulo 6, versículo 1, a parte A de Hebreus. O autor vai dizer isso, ele vai falar: vocês, hebreus, vocês já deviam ter avançado para coisas mais fortes, alimento mais sólido, e vocês ainda estão no básico. Os hebreus não estavam sabendo nem o básico, e quantos cristãos não sabem o básico da sua fé e ficam à mercê deste mundo terrível, dos enganos, dos ensinos falsos. Deus quer que o discípulo obedeça e persevere. Então, conhecer, obedecer, perseverar. Deus quer que o discípulo divulgue a sã doutrina e que ele defenda a sã doutrina. Veja, amados irmãos, se nós temos a sã doutrina, se a Bíblia ela dá ênfase à sã doutrina, a importância de conhecer, obedecer e divulgar essa doutrina, é porque existe a falsa doutrina. E aí, como distinguir isso? Como distinguir o falso do verdadeiro? E aí, eu diria, e eu queria trazer para nós estudarmos 2 critérios básicos pelos quais você distingue uma falsa doutrina de uma verdadeira doutrina. O primeiro deles é: o que essa doutrina diz a respeito da pessoa de Jesus Cristo? Então, a primeira coisa, olha para Jesus. O que ele diz sobre Jesus Cristo? Então, se ele rebaixar, se este ensino que você está querendo analisar, se ele rebaixa a pessoa de Jesus Cristo do que a Escritura diz, e o que a Escritura diz a respeito de Jesus Cristo? Nós encontramos, por exemplo, em Tito 2, capítulo 13, Paulo fala de Jesus Cristo como nosso grande Deus e Salvador. Está expresso na palavra de Deus, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 13, assim como ele o faz em vários pontos da Bíblia. Essa é a definição de Jesus Cristo. Qualquer coisa que rebaixa Jesus Cristo, você deve descartar. Qualquer doutrina. Veja que eu não estou aqui para usar nenhum rótulo. Fala de rótulo nenhum de nenhuma religião. Mas, segundo as Escrituras, Jesus Cristo é Deus e nosso grande Salvador. Se alguma crença rebaixa isso, descarte. Então, há determinadas crenças que você não, professão de Jesus Cristo, mas tem também a pessoa A ou B, que também traz revelações, que também trouxe revelações. Então, também descarte. Por quê? Porque nós temos só a Bíblia e só Jesus Cristo. Não tem outro. Nós lemos aqui, o fundamento é Jesus Cristo. Então esse é o primeiro critério que eu queria que você guardasse. Analise o que essa crença diz a respeito de Jesus Cristo. Se ela rebaixa Cristo, não serve. Outra coisa interessante é se somente a Bíblia é regra de fé e prática ou se há outras supostas revelações. Por quê? Sabemos de fé ou de crenças em que se afirma crer na Bíblia, mas também em outras revelações, em pé de igualdade com a Bíblia. Então, a crença falsa, você sempre vai ter, não, cremos na Bíblia, mas também cremos e aí existe uma série de revelações, supostas revelações em paralelo à Bíblia. Se houver alguma coisa em paralelo com a Bíblia, então nós descartamos. Então são esses 2 critérios. Com isso nós distinguimos e, através disso, podemos chamar de irmãos, podemos ter como nosso irmão com base nesses critérios. Então,
conforme a nossa lição aqui, Deus quer que o discípulo divulgue a sã doutrina. E nós então vimos esses dois critérios para distinguir a sã doutrina da doutrina doente, da doutrina falsa. E com isso, queridos irmãos, nós chegamos então ao término do nosso estudo nesta manhã. A nossa oração a Deus é que você pense em tudo isso que nós aqui falamos, que nós aprendemos juntos, quanta coisa boa, não é mesmo? E que você tome o propósito de ler a sua Bíblia todos os dias. Eu sei, querido irmão, que em tempos de avanço tecnológico, nós somos tentados a nos levantar pela manhã e irmos diretamente, sabe, dar uma olhadinha no nosso smartphone, nas nossas redes sociais, que apesar de não termos nada contra, elas podem nos tirar muito tempo, e tempo precioso, que poderia ser dedicado ao estudo, à leitura da Bíblia. Então, tire o tempo para ler a palavra de Deus, para meditar em seus ensinos, faça apontamentos, anote, destaque aquilo que você leu. Tome o compromisso de ler todos os dias a sua Bíblia. E eu tenho certeza, querido irmão, que o Senhor continuará derramando bênçãos ricas sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, assim como a toda a sua família, é o que nós desejamos para você. Amém.